Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar sobre divisão celular, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer divisão não, viu? Ei, agora a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre o conceito, ó, da meiose. Aí veja, tá? Olha, lembre que quando a gente trabalha com essa parte da citologia que a gente chama de divisão celular, lembrem que as divisões celulares, elas são classificadas em dois tipos, a mitose e a meiose. A mitose já tem tudo aqui no cardume, tá? Já tem tudo aqui no canal. Tudo que você precisar sobre mitose é só procurar aqui na playlist de citologia, beleza? Agora, quando a gente trabalha com meiose, quando a gente trabalha com o conceito da meiose, a primeira coisa que você precisa lembrar para qualquer tipo de prova é que a meiose é um processo de divisão representado pela letra R, exclamação. Sempre que você pegar... Ei, olha pra mim, menina. Sempre que você pegar essa letrinha R, exclamação, você vai ter que lembrar, ó, que isso aqui significa que isso aqui é um processo reducional. R de reducional. Não esqueça disso não, viu? Olhe, R de reducional, porque a meiose é um processo de divisão em que você vai reduzir o número de cromossomos da danada da célula. Agora, olha, ei, olha pra cá. Larga o caderno. Não é pra copiar nada agora. Eu sou mais bonito que teu caderno. Tu vai olhar só pra mim e no final eu deixo tu tirar um print pra copiar. Mas primeiro eu preciso que tu entenda. Ó, olha só. Quando você trabalha com a meiose, que é um processo reducional, Andrei, por que reducional? Porque vai reduzir o número de cromossomos. Ah, então me diz um conceito, agorinha, preste atenção. Olhe, sempre que a gente pegar a meiose vai ser o seguinte, é um processo que uma célula 2N, lembre que quando você pega essa coisa de célula 2N na citologia, ó, isso aqui é uma célula diploide. Ei, isso aqui é uma célula diploide. Então você vai dizer que na meiose, no início, tem que ter uma célula diploide. Tem que ter uma célula 2N. Meiose só começa com célula diploide. Ei, grava isso, tá? Meiose só começa com célula diploide. E assim, geneticamente falando, quando você diz que uma célula é diploide, é porque ela tem a carga genética completa, beleza? Se a célula é diploide, é porque ela tem todos os DNAs da espécie. Ou seja, ela tem todos os cromossomos da espécie, tranquilo? Então assim, ó, uma célula diploide vai sofrer duas divisões sucessivas, porque a meiose são dois processos juntos, eu vou falar. Aonde no final você vai formar 4 células N, ou seja, 4 células, ó, haploides. Ei, 4 células, ó, haploides. Para mostrar a vocês que isso é um processo reducional. Agora é um processo reducional não na quantidade de células que vai formar, porque assim, lembra que quando a gente faz meiose, ó, no final você vai ter 4 células. Vai aumentar muito, né? Porque lembra que na mitose, cada mitose só produz 2 novas células. Cada meiose, ei, vai produzir 4 novas células. Agora tem um detalhe. As 4 novas células com a metade do número de cromossomos da inicial. Se a inicial é 2N, ei, as 4 novas células, ó, vão ser N. Por isso que é um processo reducional. Por isso que você reduz o número de cromossomos. Por isso que você reduz pela metade, monstro, o número de DNAs. Lembrem que DNA é cromossomo, tá?
Sempre que você pegar esse termo DNA, DNA é cromossomo, cromossomo é DNA. Quando eu digo que reduz pela metade o número de cromossomos, é porque reduz pela metade o número de DNAs, beleza? Aí você vai dizer assim, Andrei, isso no meu corpo acontece quando? Olhe, no nosso corpo você vai dizer que isso aqui sempre acontece na formação dos gametas. Ó, isso sempre vai acontecer na formação dos gametas. Que essa formação dos gametas é o que a gente estuda na biologia como gametogênese. Aqui no cardume tem tudo sobre gametogênese, tá? Aqui no cardume tem tudo sobre gametogênese, beleza? E assim, meiose você só observa na gametogênese. Ô, Xandrei, tu tá dizendo que no meu corpo só tem meiose quando eu vou produzir gameta? Só tem meiose na produção de gameta. Ah, mas não tem meiose em nenhuma outra parte? Não. Não. A única célula no seu corpo, no meu corpo, que é produzida por meiose, é exatamente o danado dos gametas. A gente só observa a meiose na produção dos gametas, beleza? Aí você pode assim, tá? Me mostra um esquema aí, agorinha, vê. Quando vocês são cobrados disso aqui, vocês têm que lembrar que vai ser assim, ó. Sempre, você começa com a célula 2N, tá? Tá aqui. Célula diploide. Lembrem, ó, que você vai ter duas divisões sucessivas. Duas. Aí presta atenção para não errar, tá? Ó, começa com a célula diploide, ela vai passar por duas divisões. Na primeira divisão, essa célula diploide vai virar duas haploides. Ou seja, de cara você já reduz o número de cromossomos, ó. Porque ela começa diploide e termina duas haploides. Aí depois, cada haploide, ó, vai formar mais duas haploides. Vai formar mais duas haploides. Tá? Tá aqui, ó. Vê. Cada célula haploide forma mais duas haploides, ou seja, cada célula N forma mais duas células N. Por isso que você começa com uma e termina com 4. Começa com uma e termina com 4. Agora, o que eu preciso que vocês não esqueçam é que essas fases da meiose, elas recebem nome. Essas fases da meiose recebem nome. Olha pra cá. Essa primeira fase da meiose, olha pra mim. Você vai chamar isso aqui, ó, de meiose, presta atenção, 1. Tem muita gente que chama meiose 1, ó, de fase, se liga, tá? Reducional. Copia depois. Ó, fase reducional. Andrei, por que fase reducional? Porque é na primeira divisão, ó, que de 2N vira duas células N. Você já reduz, você já reduz na primeira fase. Aí quando começa a segunda fase, presta atenção, a gente vai ter, ó, a meiose 2 ou fase, presta atenção, equacional. Ou fase equacional. Veja, N, ou seja, na meiose 2, você não reduz mais o número, você não aumenta mais o número, você mantém o número de cromossomos. Ô Andrei, mas essa coisa de manter, não parece com mitose, né? Parece não, é igual. Poxa, mas não me ensinaram assim não, pois o tubarão tá ensinando, pra tu não esquecer mais nunca. Ó, a meiose 2, que é chamada de fase equacional, é uma fase em que você termina a meiose mantendo o número de cromossomos. E quando a gente fala de manutenção de número de cromossomos, isso é uma mitose. Isso é uma mitose. A meiose 2 é igual à mitose. Pronto, falei, contei o segredo. Não espalha não, tá? Deixa só pra quem, se não assistir esse vídeo, não sabe do segredo. Meiose 2 é igual a mitose. Se você sabe mitose, você sabe meiose 2. Se você sabe mitose, você sabe meiose 2, tá? Beleza? E outra coisa, muita gente estuda isso aqui, presta atenção, pensando que a meiose pode ser só a meiose 1.
A meiose pode ser só a meiose 2. Olha, por mais que a gente divida a meiose em dois momentos, meiose 1 e meiose 2, lembrem que essas duas etapas, elas sempre acontecem, tá? Para você dizer que ocorreu uma meiose, tem que ter meiose 1 e meiose 2. Não é, eu vou fazer só a 1, eu vou fazer só a 2. É não, viu, monstro? Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo, tem que fazer meiose 1 e meiose 2. A meiose é isso. A meiose são esses dois momentos. A gente divide para falar, porque você tem características diferentes na meiose 1 e na meiose 2. Mas o processo meiótico são as duas etapas. A gente não pode esquecer disso, tá? Aí você pode dizer assim, Andrei, e se a gente for trabalhar com os números, como é que acontece tudo isso aí e a gente não mexe com a forma do cromossomo, não? Olha pra cá, veja. Vamos admitir que isso seja uma meiose de uma célula humana, tá? A gente sabe que as nossas células, quando elas são células diploide, elas têm 46 cromossomos, tá? Lembrem que o máximo número de cromossomos da nossa espécie é 46, beleza? Então, sempre que se trabalhar com a célula humana diploide, 46 cromossomos, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2N, ó, 2N, 46. Sendo que, o que é que eu preciso que vocês também relembrem? Lembre que eu também já dei aula aqui no Cardume sobre ciclo celular, sobre interfase. E eu disse a vocês que toda célula, antes de fazer uma divisão celular, nem que ser mitose ou meiose, ela tem que passar pela interfase. E quando uma célula passa pela interfase, ela passa pelo momento S. Ela passa pela fase S. E uma das coisas que eu sempre bato no juízo de vocês é que na fase S acontecem as duplicações de DNAs. Ou seja, acontecem as duplicações dos cromossomos. Todo cromossomo, quando começa um processo de divisão, tanto faz ser mitose ou meiose, eles começam duplos. Eles sempre vão começar duplos. Então, olhe, no começo de uma meiose, se começa com a célula diploide, você vai ter 46 cromossomos. Agora, os 46 cromossomos, ó, eles vão estar duplos, na forma de X. Porque, ó, vão ter duas cromátides ligadas. Lembrem que cromátide é corpo. Ei, duas cromátides ligadas. Ó, e essas cromátides é aquilo que a gente chama de cromátides irmãs. Quando um cromossomo está duplicado, ele vai ter, ó, as duas cromátides irmãs ligadas. Então, você vai ter, ó, 46 cromossomos duplos. Aí, veja, se a célula 2N tem 46 cromossomos duplos, quando ela se divide em duas células N, vê, 2N é 46, então cada N vale 23. Aí eu boto, ó, presta atenção, 23 para cá, e 23 para cá. Mas são 23, ó, duplos. Eu ainda não separei as cromátides. 23 duplos, eu mexi com um número. De 2N para N, eu não mexo com o cromossomo. Eu mexo com a quantidade, ó. Então, se eu tinha 46 duplos no começo, eu vou ter 23 duplos aqui, 23 duplos aqui. Aí, daqui para cá é a meiose 2. Aí é igual a mitose. Lembrem que na mitose, já tem aula aqui no Cardume, na mitose você vai ter separação de cromátides irmãs. Aí, ó, vocês concordam comigo que se eu tenho 23 cromossomos duplos e cada cromossomo duplo tem dois corpos ou duas cromátides, então significa que você não tem 23 cromossomos, você tem 46. Porque, ó, quando eu digo que um cromossomo é duplo, significa que ele tem dois DNAs. Ele tem dois corpos. Ei, monstro, olha pra mim. Ele tem duas cromátides. Então, ó, 23 vezes 2, 46. 23 vezes 2, 46. Aí, na hora que acontece a meiose 2, ó, você bota 23 aqui, 23 aqui, 23 aqui, 23 aqui. Sendo que você, ó, pô, separa as cromátides irmãs. Tu separa, aí vai ficar assim, ó. 23 simples aqui, 23 simples aqui, 23 simples aqui, 23 simples aqui. Ou seja, aonde você tem cromossomos duplos, você vai terminar cromossomos simples com uma cromátide só. Isso é a meiose.
Isso é a meiose. É por isso que eu disse a vocês, ó, que a meiose 2 ela é igual à mitose, tá? E um detalhe. Ei, olha pra mim. Pra gente terminar essa parte de conceito da meiose, eu preciso que vocês fiquem ligados com uma observaçãozinha que muita gente esquece sobre essas duas etapas. Ó, deixa eu colocar aqui que no final você tira um print e bota e se liga do tubarão aí no caderno. Pra quando todo mundo ver, vai dizer assim, tu tá estudando com o tubarão? Tô estudando com o tubarão, tô estudando com moral. Tá aqui, ele que resolve meus problemas. Olhe, cuidado que, presta atenção, tá? Ó, entre a meiose 1, entre a meiose 1 e 2, temos, ó, um intervalo denominado, temos um intervalo denominado, ó, de intercinese. Intercinese, cuidado que muita gente não sabe disso, tá? Denominado de intercinese. Não esqueçam disso, viu? Olhe, ei, entre a meiose 1 e a meiose 2, ou seja, entre o final da meiose 1 e o começo da meiose 2, eu tenho um pequeno intervalo quase imperceptível, chamado de intercinese. E um detalhe, tá? Nessa intercinese, por favor, olhem para mim, não acontece duplicação de cromossomo. Cuidado com isso, tá? Olhe, nessa intercinese, eu vou colocar aqui, ó, não acontece, não acontece duplicação, presta atenção, não acontece duplicação de cromossomos. Você não precisa duplicar os cromossomos na intercinese. Ô, Andrei, por que eu não preciso duplicar os cromossomos na intercinese? Ei, eu disse pra tu, ô monstro, olha pra mim. Eu disse pra tu que a intercinese é do final, ó, é no final da meiose 1 pro começo da meiose 2. Olha pra cá. No final da meiose 1, eles já estão duplos. Então significa que a meiose 2, ela já começa com os cromossomos duplos, porque eles vêm duplos desde o final da meiose 1. Então, como a meiose 1 termina com todos os cromossomos duplicados, ei, a gente não vai precisar, presta atenção, a gente não vai precisar duplicar os cromossomos. Agora tem um detalhe, você não duplica os cromossomos, tá? Mas lembrem que entre a meiose 1 e a meiose 2, eu preciso duplicar os centrosomos ou duplicar os centros celulares, que é exatamente aquele conjunto dos centríolos com as fibras de Aster. Beleza? Porque lembrem, ó, que no final da meiose 1, cada célulazinha só vai ter um centrosomo, porque fica um em uma célula e o outro na outra célula. Mas para começar a meiose 2, eu preciso de 2 centrosomos em cada célula. Então vocês vão dizer assim, que na intercinese não tem duplicação de cromossomo, duplicação de DNA, não. Você tem duplicação de centrosomo. Você tem duplicação de centro celular, porque centrosomo é a mesma coisa que o centro celular, tá? E um detalhe, lembrem que o centrosomo, monstrinho, são 2 centríolos arrodeados pelas fibras de Aster. Os 2 centríolos arrodeados pela fibra de Aster, tá? Coloque isso no juízo. Na intercinese não tem duplicação de DNA, tem duplicação de centrosomo. Não tem duplicação de DNA, não tem duplicação de cromossomo, mas tem duplicação de centrosomo. Cuidado com isso, tá? Porque, ó, para começar a meiose 2, cada célulazinha tem que ter 2 centrosomos. E quando termina a meiose 1, cada célula só tem um. Beleza? Tranquilo? Isso é o conceito de meiose. É o começo da meiose, tá? Ó, tira a print aí. Coloca isso aí pra tu não esquecer mais nunca. Tá? Coloca isso aí pra tu não esquecer. Isso é o conceito da meiose, tá? É o começo. Tranquilo? Beleza? Ei, valeu! Pronto, pessoas. Falando das fases da meiose 1, agora a gente vai falar sobre a primeira fase,
que com certeza é a que te dá mais dor de cabeça, porque a primeira fase da meiose 1, ela se torna a maior porque ela é subdividida. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas a meiose 1, ela já não é dividida? É. A meiose 1 é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Mas o problema, olha pra cá, é que a danada da prófase 1, ela se subdivide. Ei, você tem subetapas dentro da prófase 1. Ou seja, a prófase 1 a gente vai dividir em 5 subetapas, em 5 etapas, em 5 fases. Aí assim, vocês não podem esquecer a sequência, tá? Olha pra cá. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese. Ei, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese. Ô, monstrinho, repete comigo. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese. Ô, monstrinha, repete comigo, agora é tua vez. Ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese. Ei, por mais que os nomes sejam feios, mas quanto mais a gente fala, mais a gente grava. Quanto mais a gente repete, mais a gente grava. Então, bora. Tem questão que pede só a sequência. Bora comigo. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese. Aí você pode dizer assim, tá, eu só vou ter que saber isso, é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese? Não. Vocês também vão ter que saber as principais características de cada etapa da prófase 1. Aí olha pra cá, agora vamos fazer assim. Primeiro tu deixa eu explicar, primeiro tu deixa eu copiar, que eu juro que eu dou tempo para você copiar ou tirar um print. Então olha pra cá, preste atenção, vê. Como eu disse a vocês, a prófase 1 ela vai ser subdividida, ela vai ser dividida, e assim, vocês já repetiram pelo menos umas 5 vezes comigo, que a primeira etapa da prófase 1 é o leptóteno. E o que é que eu preciso que vocês não esqueçam mais do leptóteno? Claro, o leptóteno é o começo da prófase. Se é no começo da prófase, então pode ter certeza, ó, que é aqui que você vai ter, preste atenção, o início, ó, da condensação dos cromossomos. É aqui que você vai ter o início da condensação dos cromossomos, a gente não pode esquecer disso. Lembrem que assim, vocês que acompanham o cardume aqui em todas as aulas, quando você pega esse termo condensação, significa que os cromossomos começam a ficar parados. Significa que os cromossomos começam a ficar espiralizados, começam a ser formados, começam a ficar visíveis. Porque, olha, você que me acompanha aqui, sabe que toda vez que tem aula que eu cito cromossomo, sempre eu lembro a vocês que cromossomo é DNA, DNA é cromossomo. Porque tem muita gente que vai para a prova pensando que cromossomo é uma coisa e DNA outra. E, na verdade, eles não são coisas diferentes, eles são a mesma coisa. Porque, na verdade, o danado do cromossomo é um estado do DNA. Quando o DNA ele fica parado, quando o DNA ele se compacta para se tornar visível, para a célula para melhorar o trabalho da célula com ele, ele forma um cromossomo. Mas aí o que é que a galera esquece? O DNA, ele realmente só começa a se transformar num cromossomo quando a célula vai se dividir. E como, todo começo de divisão, não é só a meiose 1 não, tá? Todo tipo de divisão começa com uma prófase. E todo tipo de prófase, se inicia com o início da condensação dos cromossomos. Ou seja, o DNA começa a entrar na forma do cromossomo. O DNA começa a se transformar num cromossomo. O DNA começa a ficar visível na forma de cromossomo. Não esquece disso. E como o danado do leptóteno é o começo da prófase 1, então aqui você também vai ter o começo da formação do cromossomo. O começo da espiralização do cromossomo ou condensação do DNA. E nunca esqueçam, tá? Pegou esse termo condensar, pegou esse termo espiralizar, isso aqui, ó, é deixar o DNA visível. É deixar o cromossomo visível, não pode esquecer disso não, tá? E outra coisa, como é o início, lembrem que é aqui
que a gente também vai ter, ó, o início, vê, da formação. É aqui que você vai ter o início, ó, da formação das fibras. Se liga, tá? Das fibras, ó. Ei, das fibras polares. É aqui que você vai começar a ter a formação, ó, das fibras polares. E lembrem, tá? Tô, Adriano, eu esqueci o que é fibra polar. Ei, a fibra polar nada mais é do que uma fibra diáster alongada. Ó, isso aqui é uma fibra, ó, diáster alongada. A gente não pode esquecer disso. Isso aqui é uma fibra diáster alongada. Lembrem, ó, olha pra cá. Lembrem que toda vez que vocês pegam esses desenhozinhos aqui, nesses processos de divisão, lembrem que essas estruturazinhas aqui, ó, são os centríolos. Isso aqui são os centríolos, beleza? Lembrem que os centríolos, eles ficam arrodeados por fibras pequenas, para dar um formato de estrela. Ei, eles ficam arrodeados, ó, pelas fibras diáster. Eles ficam arrodeados pelas fibras diáster, que é para dar um formato de estrela. E lembrem que a junção dos dois, ó, isso aqui, a junção dos centríolos com as fibras diáster, isso aqui forma o centrosomo. Isso aqui forma o centrosomo ou centro celular. Mas aí o que que acontece? Lembrem que quando você começa um processo de divisão, você vai ter dois centrosomos, dois. Mas durante o processo, ei, esses centrosomos, ó, eles têm que se separar. Esses centrosomos, ó, eles têm que se distanciar. Um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Sendo que, para esses centrosomos se distanciarem, para eles irem para os polos opostos da célula, porque, olha, quando o centrosomo vai para um lado e quando o centrosomo vai para o outro lado, lembrem que esses lados são chamados de polos. Tem muita gente que não sabe disso não, viu, monstro? Ei, são os polos. Aí sabe o que é que acontece? Quem faz um centrosome para um polo e o outro centrosome para o outro polo é exatamente o alongamento das fibras diáster. Quando algumas fibras diáster, ó, elas começam a crescer, elas empurram os centrosomos para os polos opostos. Aí, quando essas fibras diáster, elas crescem, olha para cá, viu? Que você não encontra isso em todo lugar, não. Aí, quando elas crescem, ó, ela vai formar essas fibras maiores, ó, que vão crescer. Aí, aqui é o que nós chamamos de fibra. Ó, isso aqui são as fibras polares. Toma cuidado com isso. Aí, na medida que essas fibras polares, elas começam a crescer, ó, elas empurram. Um centrosomo vai para um lado, o outro centrosomo vai para o outro. Esses lados aqui, ó, são os polos, ó. Aqui é um polo, ei, aqui é outro polo. Cuidado que tu não encontra isso em todo o vídeo não, viu? Fica com o tubarão aqui, beleza? Aí, ó, quando você tem o início da formação dos cromossomos, o início da condensação, e você começa a ter a formação das fibras polares, ei, para que esses centrosomos, ó, eles comecem a se distanciar, você vai ter um leptóteno. Porque depois do leptóteno, aí você já vai ter o zigóteno. Aí você já vai ter o zigóteno. A segunda etapa da prófase 1 é o zigóteno. Aí sabe o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olhe, lembrem que no zigóteno vai ter uma característica exclusiva. Olha para mim. É no zigóteno, olha para cá, tá? Que você vai ter a formação, ei, é aqui que você vai ter a formação do tétrade. Cuidado com a palavra. É aqui que você vai ter a formação do tétrade. Olhem que o desenho começa a apresentar pequenas diferenças, tá? Ei, os cromossomos aqui, ó, que ainda estão dentro do núcleo, estão distantes.
Vejam que os cromossomos aqui, ó, já estão formando pares. Cada cromossomo já fica colado com seu par. Cada um, ó, colado com seu par. Essa coisa de você formar pares de cromossomos, a gente chama de tétrade. Ei, tétrade. Ó, a gente vai chamar de tétrade. Beleza? Aí você faz assim, tá, Andrei? Mas o que é o tétrade mesmo? Vou colocar aqui. Você vai dizer que o tétrade, ó, nada mais é do que o emparelhamento. Ó, o tétrade é o emparelhamento dos cromossomos. O emparelhamento dos cromossomos, ó, homólogos. É o emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, cada cromossomo vai emparelhar com seu homólogo. Lembrando que sempre que você diz que um cromossomo é homólogo a outro, significa que esse cromossomo ele é igual. Sempre que você diz que um cromossomo é homólogo a outro, você vai dizer que eles são iguais. Então, a partir do momento que aqui dentro do núcleo, os cromossomos homólogos, ó, eles vão formando pares, vocês chamam isso aí nas provas por aí, que isso é o tétrade. E o tétrade sempre vai ser no zigóteno. Aí você pode dizer assim, Andrei, beleza, eu não entendi isso. Mas eu não entendi por que a palavra tétrade. Porque tétrade lembra 4, mas é um emparelhamento de 2 cromossomos. Ei, quando eu falo emparelhamento dos cromossomos, lembre que eu vou ter assim, ó. Eu tenho um cromossomozinho, presta atenção, ao lado do outro. Ei, eu tenho, ó, lembrem que esses caras aqui, quando eles formam esse emparelhamento, lembrem que esses caras, eles são homólogos, beleza? Mas o que é que eu preciso que vocês relembrem? Olhe, todo cromossomozinho, presta atenção, todo cromossomozinho que participa da meiose 1 são cromossomos duplos. Como eles são cromossomos duplos, eles estão na forma lá de X, porque cada cromossomo tem 2 cromátides. Como cada cromossomo é duplo, ou seja, cada cromossomo tem 2 cromátides, quando eles ficam lado a lado, vocês concordam comigo? Olha pra cá, que vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Quando eles ficam lado a lado, como você tem 2 cromátides para cada um, quando eles se aproximam, é como se a gente visse 4 cromátides juntas. Como a gente vê 4 cromátides juntas, a gente chama isso de tétrade. 2 de um, 2 do outro. Porque lembrem, tá? Esse cara aqui vai ter 2 cromátides irmãs. Ó, aqui eu tenho 2 cromátides irmãs. Cuidado com isso, ó. E esse cara aqui também vai ter 2, ó, cromátides. 2 cromátides irmãs. Aí, como eu tenho 2 de um lado, ó, e 2 do outro, 2 mais 2, 4. Tétrade. É por isso que o nome é tétrade. Oxi, nunca me disseram isso, tubarão. Pronto, eu tô te dizendo. Ainda bem que tu chegou nesse vídeo, eu tô te dizendo, beleza? E assim, isso aqui não terminou não, tá? Isso são as 2 primeiras etapas da Prófase 1. As 2 primeiras. Tira print aí pra copiar. Tira print que a gente tem que continuar. Tira print aí, bota bonitinho, porque só tá no começo da Prófase 1. Beleza? Tranquilo? Agora, ei, não sai daí não, porque eu vou mostrar as outras etapas, tá? Valeu! Pronto, pessoas. Vamos agora para a terceira etapa da Prófase 1, tá? E um detalhe, eu já vou adiantando. Essa terceira etapa é a etapa mais importante para as provas que vocês vão fazer. Porque, assim, geralmente, sempre vão perguntar do acontecimento dessa etapa. Porque é nessa etapa aqui, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, que você pode garantir a variabilidade genética das novas células que vão ser formadas. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, que processo é esse e que etapa é essa? Olha pra cá, tá? A terceira etapa da Prófase 1 é o paquíteno. A terceira etapa da Prófase 1 é o paquíteno. E, por favor, não esqueçam, é no paquíteno, veja, é aqui, ó, que acontece... Aqui vai acontecer, ó, acontece a permutação.
a famosa permutação, ou, como muita gente gosta de falar por aí, o famoso crossing over. Então, pode ter certeza, tá? É no paquíteno que corresponde à terceira etapa da prófase 1 da meiose 1, que acontece a famosa permutação ou crossing over. Não pode esquecer disso. E um detalhe, tá? Antes de eu dizer isso aqui pra vocês, olha pra mim. Larga tudo, olha pra mim. Lembrem que no paquíteno começa a permutação e termina a permutação. Cuidado com essas explicações leseiras que tem por aí, dizendo assim, não, no paquíteno começa a permutação, mas na outra etapa termina. Monstro, outra etapa nada. O crossing começa no paquíteno e termina no paquíteno. Olha pra mim. Começa no paquíteno e termina no paquíteno. Não vai marcar besteira por aí não, tá? Não vai cair nessas cascas de banana, nessas provas aí não. Começa no paquíteno e termina no paquíteno, tá? Mas aí você pode estar se perguntando assim, tá, André? Beleza, mas me diz logo que esse crossing aí, essa coisa famosa. Olhe, sempre que você trabalhar com a permutação ou crossing, lembrem que isso aqui é um fenômeno em que você vai ter a troca de genes, a troca de genes entre os cromossomos homólogos. Entre os cromossomos homólogos. E por favor, viu? Essa troca só pode acontecer entre homólogos. Os únicos cromossomos que podem trocar genes naturalmente, sem causar problema nenhum, são os cromossomos homólogos. Mas aí, geralmente, vem logo na tua cabeça, né? Se essa troca acontecer em cromossomos não homólogos, pode acontecer, Tubarão? Pode. Você pode ter cromossomos não homólogos trocando. Aí vem a segunda pergunta. Tubarão, então pode acontecer a troca entre cromossomos não homólogos? Pode. Mas essa troca é boa? Não. Essa troca pode ser chamada de permutação? Não. Toda vez que você encontrar por aí troca de genes entre cromossomos não homólogos, quando os cromossomos são não homólogos, essa troca não vai ser chamada de crossing. Essa troca vai ser chamada de translocação. Sabe por quê? Porque a translocação não é uma coisa boa, não. É um tipo de mutação cromossômica estrutural. Vai causar problemas lá na frente. Não esqueçam disso, tá? E olhe que aqui no Cardume tem aula de mutações cromossômicas, tá? É só vocês procurarem aqui na playlist de citologia que vai ter lá mutações cromossômicas. Aí quando a gente estuda as mutações cromossômicas, a gente estuda que um grupo são as mutações cromossômicas estruturais. E dentro desse grupo das estruturais, você vai ter uma mutação chamada de translocação. E o que é a translocação? É a troca de genes entre cromossomos não homólogos. Não homólogos. Cuidado com isso. Se a troca for de cromossomos homólogos, é permutação ou crossing, tá? Aí vê o que é que vai acontecer. Se você prestar atenção aqui no desenho, eu já fiz a troca aqui para mostrar a vocês que sempre no paquíteno, quando eles querem representar a permutação, você vai ter isso, mas a gente vai ter assim, E agora você começa a entender porque na etapa anterior você tem a formação do tétrade. Os cromossomos homólogos, eles têm que ficar juntinhos, eles têm que ficar emparelhados para facilitar a troca dos genes. Aí vê o que acontece, eu vou ter um cromossomozinho homólogo aqui, com o seu par aqui. Veja que eu ainda estou separando um pouquinho para você ver onde aconteceu a troca, tá? Mas isso de maneira natural, eles ficam agarrados, grudados mesmo. Não tem nem espaço para facilitar a troca, beleza? Aí vê o que vai acontecer, Um gene do cromossomo 1 vai passar para o 2, e o outro gene do 2, vai passar para o 1. Você tem a troca. Aí, quando você faz essa permutação,
Quando você faz essa permutação, eu vou colocar aqui. Quando a permuta acontece, você vai ter assim, ó. Eu vou ter o cromossomozinho com, olhe, o gene de 1. Você pode ver que aqui aconteceu a troca, beleza? Ó, e você tem, ó, o outro cromossomozinho, ó, com o gene que ele recebeu do outro. Aí você pode ver que aqui eles trocaram gene. Aí a partir do momento que eles trocam gene, ei, olha pra mim. É essa permutação aqui que vai garantir, ó, a famosa variabilidade. É aqui que vai garantir a variabilidade genética da meiose. Quando tem aquelas perguntas, qual é o tipo de divisão celular que pode ocorrer variabilidade, ou que garante a variabilidade genética? Meiose. Lembre que mitose não tem troca de gene. Mitose você não tem essa troca de gene. Troca de gene só pode acontecer na meiose. E assim, não é em qualquer fase da meiose, é na meiose 1. E não é em qualquer etapa da meiose 1, é na prófase 1. E não é em qualquer subetapa da prófase 1, é no paquíteno. Duvido tu errar isso. Aqui no cardume a gente tira onda. Então, olhe, se tiver que acontecer variabilidade, a variabilidade acontece na meiose, ou melhor, na meiose 1, ou melhor, na prófase 1, ou melhor, no paquíteno. A gente vai do maior para o menor, não pode esquecer disso, tá? Agora, olhe, eu sei que todo tio que fala de meiose, todo tio que explica meiose 1 por aí, inclusive eu tô fazendo isso aqui agora, tá? Lembre que quando a gente fala da meiose 1, a gente fala da prófase 1, a gente fala do paquíteno. E quando a gente fala do paquíteno, ei, a gente tem que citar a permutação. Mas vocês tomem cuidado, veja, vocês tomem cuidado que isso não é um processo obrigatório. Quando vocês estudarem genética, se vocês quiserem estudar genética aqui, linkage, vocês vão ver lá na frente que tem genes que não trocam, tá? Tem genes que não trocam, tem genes que não permutam. Tá? Você tem taxa de permutação, eu tenho probabilidade disso acontecer. E a partir do momento que você tem probabilidade dessa troca acontecer, isso não é uma certeza que isso vai acontecer. Mas, se acontecer, se perguntarem a vocês, olhe, tem que marcar paquíteno, tá? E um detalhe, começa no paquíteno, termina no paquíteno, porque assim, terminou a permutação, termina o paquíteno. A gente já vai para a quarta fase da prófase 1, beleza? Tranquilo? Vou sair da frente para tu copiar. Vai, copia aí. Essa é a terceira fase da prófase 1. Tranquilo? Beleza? Agora não sai daí não, tá? Porque eu vou botar as duas últimas fases agora. Ei, não sai daí não, porque a gente vai terminar a prófase 1 agora. Valeu! Pronto, pessoas. Pra gente terminar a prófase 1, tá faltando só as duas últimas etapas. Ei, que é o diplóteno e a diacenese. Lembrando que logo depois do paquíteno, lembrando que o paquíteno é a terceira etapa, e lembrando que é no paquíteno que acontece a permutação, onde você vai ter a troca de genes entre os cromossomos homólogos, a gente vai ter, ó, a quarta etapa, que é o diplóteno. Aí sempre que vocês forem cobrados sobre a característica principal do diplóteno, olha pra cá, vocês vão dizer que é no diplóteno, ó, ei, é aqui que acontece, ó, acontece a formação, olha o nome, viu? A formação do quiasma. É aqui que acontece a formação do quiasma. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas o que é quiasma, hein? Já me perguntaram isso e eu não soube falar. Ei, sempre que a gente for cobrado do quiasma, ou sempre que a gente citar o quiasma, vai ser o seguinte. Lembrem que o danado do quiasma nada mais é do que a união, olhe, a união dos cromossomos, a união, ó, dos cromossomos homólogos. É a união dos cromossomos homólogos, porque assim, antes da prófase 1 terminar, todos os cromossomos homólogos que estavam na forma de pares, eles têm que se agarrar. Não basta ficar só na forma dos pares, não. Eles também vão ter que se agarrar. Aí o
ponto de união, o ponto de ligação dos dois cromossomos homólogos, a gente chama de quiasma. Olha para cá. Lembrando que eles estão assim, ó. Vê, você vai ter um cromossomozinho homólogo, se liga, tá? Agarrado no outro. Veja que agora eles estão agarrados. Só lembrando que aqui aconteceu a permutação. Deixa eu trocar aqui. Olhe, aí é exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto de união aqui e esse ponto de união aqui é o que nós chamamos de quiasmas. Cuidado com isso, tá? E a gente vai precisar saber dos quiasmas lá na frente, na anáfase 1. Porque vai ser lá na anáfase 1 que esses quiasmas eles vão se separar, beleza? Mas assim, antes da gente chegar lá, eu preciso que vocês saibam que os cromossomos eles vão se grudar, literalmente, eles vão se agarrar, literalmente, exatamente no diplóteno, tá? Aí assim, todos os pares se agarraram. Todos os pares, monstrinho, formaram os quiasmas. Terminou o diplóteno. A gente agora vai para a última etapa da prófase 1, que é a diacenese, para encerrar a prófase 1. E assim, como isso aqui é a última etapa, como isso é para fechar com chave de ouro a prófase 1, você sabe que sempre no final da prófase, ou sempre no final da prófase 1, ou de qualquer tipo de prófase, você vai ter que lembrar que é aqui, ó, que você vai ter o desaparecimento, ó. É aqui que você vai ter o desaparecimento da carioteca, ó, da carioteca e do nucleolo. E do nucleolo. Lembrem que é sempre no final de qualquer tipo de prófase que você vai ter o desaparecimento da carioteca e o desaparecimento do nucleolo. Aí, como a diacenese é a última parte da prófase 1, não poderia ser diferente. Vai ser aqui que você vai ter o desaparecimento da carioteca e o desaparecimento do nucleolo. Você pode dizer assim, Andrei, mas eu não lembro o que é carioteca e nucleolo. Ei, menino, olhe, a carioteca, ó, é a membrana nuclear. A carioteca é a membrana nuclear. Então, como você desfaz a carioteca, aquele organoide que fica dentro do núcleo, aquela estrutura que fica dentro do núcleo, chamado de nucleolo, também desaparece. Aí você pode dizer assim, Andrei, por que vai desaparecer? Porque você, olhe, quando acontece o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, todos os cromossomos que estavam no núcleo, todos os cromossomos que estavam no núcleo vão ter que ficar livres no citoplasma. Então vocês marcam nas provas por aí que o desaparecimento da carioteca e o desaparecimento do nucleolo, ou seja, essa desorganização nuclear, ela acontece no final da prófase, olhe, para todos os cromossomos ficarem livres no citoplasma. É por causa disso, ó, é por causa disso que você vai ter a liberação, ó, a liberação dos cromossomos. É aqui que você vai ter a liberação, ó, dos cromossomos no citoplasma. É aqui que eu vou ter a liberação de todos os cromossomos no citoplasma, tá? E um detalhe, eu preciso que eles fiquem livres no citoplasma para que a próxima etapa, chamada metáfase 1, aconteça. Beleza? Então é por isso que no final de todo tipo de prófase, agora eu falando da prófase 1, eu tenho que desorganizar o núcleo. Eu tenho que fazer a carioteca desaparecer, eu tenho que fazer o nucleolo desaparecer, para todos os cromossomos ficarem soltos no citoplasma, para que a danada das outras etapas aconteçam. Beleza? Ei, monstrinha, foi massa? Tira print disso aí. Tira print e coloca aí no caderno mais essas duas etapas, porque depois dessas duas etapas, a gente encerra a aula. A gente encerra essa parte de prófase 1. Beleza? Tranquilo? Ó, valeu! Pronto, pessoas. Continuando as etapas da meiose 1, agora, a gente tem que falar da metáfase 1, tá?
Lembre que depois que termina todas aquelas etapazinhas da prófase 1, depois que a gente termina a prófase 1, a gente passa para a metáfase 1. Aí já vou adiantando, tá? A metáfase 1 da meiose 1, ela é muito parecida com as outras metáfases. Tanto a metáfase da mitose, quanto a metáfase 2 da meiose 2. Aí você pode dizer assim, ô Tubarão, mas como assim é muito parecida? Ei, preste atenção em mim, se liga. Quando você trabalha com a metáfase 1 ou qualquer tipo de metáfase, sempre a primeira característica é a mesma. Você vai dizer, ó, que é aqui, ó, que os cromossomos, os cromossomos chegam, se liga, tá? Os cromossomos chegam, ó, na máxima condensação. Eles chegam na máxima condensação. Lembrando que eu já disse aqui que cromossomo condensado é cromossomo espiralizado, é cromossomo formado, ei, é cromossomo visível. Então vocês marcam nessas provas por aí que quando eu digo que é na metáfase, na metáfase 1, que o cromossomo atinge a máxima condensação, é quando ele fica mais visível. Não pode esquecer disso, tá? Aqui é quando ele fica, ó, mais visível. Cuidado com isso, tá? Aqui é quando ele fica, ó, mais espiralizado. Depende muito da prova que você tá fazendo, tá? E lembre, viu? Olha, eu acho que toda aula eu repito isso aqui para tu não errar isso em lugar nenhum. Presta atenção aqui. Cromossomo é DNA. DNA é cromossomo. Parem de olhar para a célula pensando que DNA é uma coisa e cromossomo é outra, tá? E na verdade não são. Beleza? Lembre que o cromossomo é um estado do DNA. É um estado compactado do DNA. É um estado condensado do DNA. A gente não pode esquecer disso, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, a fase da divisão que realmente o cromossomo está formado, que realmente o DNA está compactado, que realmente ele está condensado, é na metáfase 1, tá? Agora, claro, como eu disse a vocês, essa característica aqui, ela aparece em qualquer metáfase. Pode ser a metáfase da meiose 1, pode ser a metáfase da meiose 2, pode ser a metáfase da mitose, tá? Não esquece disso. E outra coisa, outra característica que aparece em qualquer metáfase, lembrem que é aqui, ó, que acontece, ó, é aqui que acontece a formação, olha pra mim, viu, monstro, depois copia, é aqui que acontece a formação das fibras, se liga, tá? Das fibras cromossômicas. As fibras cromossômicas, que tem gente que fala por aí também, fibras do fuso. Não tem problema não, tá? Agora sim, que você saiba que toda vez que você trabalha com essa coisa de fibra cromossômica ou fibra do fuso, lembrem que essa fibrazinha aqui, ela nada mais é do que a junção, tá? Ó, da fibra polar mais os cromossomos. Então, olhe, quando uma fibra polar, ela, se agarra no cromossomo, essa fibra polar vai ser chamada de fibra cromossômica. Ela vai ser chamada de fibra do fuso. Se você olhar aqui para o meu desenho, veja que, ó, essas fibrazinhas aqui que estão agarrando os cromossomos, elas não são mais consideradas fibra polar. Elas são consideradas agora, ó, fibra cromossômica. Ó, elas são fibras cromossômicas, que é o que as pessoas chamam por aí fibras do fuso, tá? Porque são essas fibras, ó, que agarram o cromossomo. E lembrem que quando uma fibra polar, ela se agarra no cromossomo, ela vai se agarrar numa região chamada de cinetocoro, que fica no centrômero do cromossomo, tá? Ó, vou repetir, preste atenção, olhe. Quando uma fibra polar
se agarra no cromossomo, ela vira fibra cromossômica. Beleza. Mas sempre que você tem que lembrar que ela vai lá, ó, bum, e agarra no cromossomo. A área que ela se agarra no cromossomo é chamada de cinetocoro. E o cinetocoro, presta atenção, e o cinetocoro é exatamente uma estruturazinha que fica no centrômero do cromossomo. Não pode esquecer disso, tá? Olha, essa união aqui acontece a nível de cinetocoro. Cinetocoro. E lembrem que o cinetocoro é uma estrutura que fica no centrômero do cromossomo. Ó, eu vou colocar aqui para tu não esquecer. Fica no centrômero do cromossomo. Aí você pode dizer assim, ô Tubarão, mas isso acontece pra quê? Olha, não copia nada. Larga o caderno, olha pra mim. Depois copia, monstrinha. Olha pra cá. Eu sou mais bonito que teu caderno. Lembrem que essa formação acontece porque vocês dizem por aí, ó, que é a partir das fibras cromossômicas, ó, que você vai ter o alinhamento dos cromossomos. Ó, eu tenho um alinhamento dos cromossomos, não pode esquecer disso. Eu vou ter o alinhamento dos cromossomos, ó, no centro da célula. No centro da célula. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, esse alinhamento tem um nome, né? Tem, monstrinho. Olha, esse alinhamento aqui é o que vocês marcam e escrevem nessas provas por aí. Olha pra cá, tá? Isso é o famoso equador celular. Ó, é o equador celular. Ou, como algumas pessoas gostam de se amostrar por aí, dizem que isso aqui é o famoso fuso meiótico, porque é meiose 1. Fuso meiótico 1. Não pode esquecer disso. Ó, isso aqui, ó, é o fuso meiótico 1. É o equador da célula. A gente não pode esquecer desses detalhes. Não pode esquecer de forma nenhuma, tá? Então, ó, isso aqui, ó, é o equador celular ou fuso meiótico 1. Beleza? Não esquece não, tá? Fuso meiótico 1. Aí, quando você pega isso aqui, ó, você vai alinhar tudo aqui, ó. Você pode ver que todos os cromossomos estão alinhados. Aí, quando todos os cromossomos estão alinhados, é isso aqui que a gente chama de equador. Ó, é isso aqui que a gente chama de equador. A gente não pode esquecer disso. Beleza? Isso é a metáfase 1. Isso é a metáfase 1. Tranquilo? Beleza? Deixa eu sair da frente para tu tirar um print. Tira um print aí da metáfase 1. Essa é a metáfase 1. Beleza? Essa é a metáfase 1. Tranquilo? Foi? Valeu? Então, assim, não sai daí não, porque ainda falta anáfase 1 e telófase 1. E telófase 1, tá? Segura um pouquinho aí. Valeu! Pronto, pessoas. Pra gente terminar as etapas da meiose 1, só tá faltando a anáfase 1 e a telófase 1. Que, assim, vocês comparando com outras anáfases e outras telófases, vocês vão ver que tem muita coisa parecida. A diferença é no desenho do cromossomo. A diferença é no cromossomo, presta atenção, vê. Sempre que vocês trabalharem com anáfase 1, sempre vai ser a mesma característica em qualquer tipo de prova. Sempre vai ser a mesma característica, porque vai ser assim, olha pra cá. Vocês sempre vão dizer que na anáfase 1 é aqui, ó, que vai acontecer a separação, é aqui que acontece a separação dos quiasmas. É aqui que acontece a separação dos quiasmas. E lembrem, tá? Quiasma é a união dos cromossomos homólogos. Lembre que quando a gente estava trabalhando prófase 1, eu subdividi a prófase 1 em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese. Aí o que foi que eu falei no diplóteno, monstrinho? Olha pra mim. No diplóteno, os cromossomos homólogos, eles vão se unir. Os cromossomos homólogos, eles vão se ligar. Aí, quando esses cromossomos homólogos, eles se unem, o ponto de união é chamado de quiasma. Que agora, na anáfase 1, é onde vai acontecer a separação.
É exatamente na anáfase 1 da meiose 1 que você vai separar os cromossomos homólogos. Se você vai separar os cromossomos homólogos, eu acho que tu concorda comigo, que é você separar os pontos de união. E os pontos de união são denominados de quiasma. Então tome cuidado, ó, que esses quiasmas, quando eu digo separação dos quiasmas, é a mesma coisa, ó, que a separação, é a mesma coisa, ó, que a separação dos cromossomos, presta atenção, a separação dos cromossomos, ó, homólogos. A gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos, não esqueçam disso, tá? E um detalhe, esses cromossomos homólogos, eles só separam, ó, eles só vão separar, porque lembrem que aqui você vai ter o encurtamento, ó, eu vou ter o encurtamento das fibras cromossômicas. Ó, eu vou ter o encurtamento das fibras cromossômicas, ou como algumas pessoas chamam de fibras do fuso. Eu sempre brinco e digo assim, ó, quando essas fibras encurtam, parece tipo aquele negócio de cabo de guerra. Uma puxa para um lado, ei, e a outra puxa para o outro. Aí quando elas puxam, elas, pô, se desprendem. Aí quando, pô, se desprendem os cromossomos, um vai para um polo e o outro vai para o outro polo. Olha para cá, ei, uns cromossomos vão para um lado, tá aqui, ó, e os outros cromossomos, ó, vão para o outro. Lembrem que essas regiões aqui da célula, eu já disse aqui que isso é chamado de polos. Então, os cromossomos homólogos, quando eles se separam, eles são levados para os polos opostos, tá? Aí, quando acontece essa separação, e veja, viu? Todos os cromossomozinhos, eles continuam duplos. Isso é característica de meiose 1. Isso é característica de anáfase 1. Cuidado com questões que mostram desenho, tá? Cuidado com questões que mostram desenho. Vejam que na anáfase 1, ó, continuam todo mundo duplicado. Isso é característica de meiose 1, tá? Se fosse mitose ou meiose 2, os cromossomos são separados, as cromátides irmãs são separadas. Veja que aqui você não separa as cromátides irmãs, você separa os cromossomos homólogos, tá? Toma cuidado com isso. Aí isso aqui caracteriza a anáfase 1. Aí para terminar, você vai ter a telófase 1, como qualquer processo de divisão. Sempre a última etapa de qualquer processo de divisão é uma telófase. Como eu estou trabalhando com a meiose 1, então vai ser a telófase 1. Aí aqui, ó, sempre será os mesmos acontecimentos. É aqui que você vai ter, olhe, é aqui que nós vamos ter o reaparecimento, vê, eu vou ter o reaparecimento da carioteca, ó, da carioteca e do nucleolo. É aqui que você vai ter o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Lembrando, ó, que carioteca é essa membranazinha nuclear. Ó, a carioteca é essa membrana nuclear. E o nucleolo é esse organoide. E o nucleolo é esse organoide. Então, quando eu digo que reaparece a carioteca e o nucleolo, é porque você vai reorganizar o núcleo. Eu vou reorganizar o núcleo. Não pode esquecer disso, tá? Isso aqui, ó, nada mais é do que uma reorganização, ei, nuclear. Porque eu vou voltar a formar o núcleo agora, ó, com todos os cromossomozinhos dentro. E um detalhe, quando você reorganiza os núcleos, aí agora é a hora de separar as células, é a hora de separar os citoplasmas. Então, ó, depois disso aqui você vai ter a famosa citocinese. Nós vamos ter a famosa citocinese. Sempre que pegar a citocinese por aí, lembrem que a citocinese, ó, nada mais é do que a separação. Ei, isso aqui é a separação
citoplasmática. Isso é a separação citoplasmática, ou seja, você vai, separar as células para terminar as etapas da meiose 1. Falou de etapas de meiose 1, é só você lembrar prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E lembrando que a prófase, como eu já mostrei, a prófase, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Isso aqui garante o final da meiose 1. Tira um print aí e copia. Duvido tu ter problema mais com etapas de meiose 1. Beleza? Duvido. Tranquilo? Foi? Gostou? Valeu! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre as etapas da meiose 2, tá? Mas assim, antes de eu começar a falar de etapa por etapa, a primeira coisa que eu preciso que você relembre é que o seguinte: a meiose 2 é um processo equacional. Ou seja, a meiose 2 é a fase da meiose em que as células resultado da meiose 1 vão se duplicar novamente. Agora, elas vão se duplicar sem alterar o número de cromossomos. Ou seja, sem alterar para mais e sem alterar para menos. Por isso que a gente diz que a meiose 2 é a fase equacional. Por isso que a gente diz que a meiose 2 é a fase da meiose equacional. Agora tem um detalhe, tá? Você que acompanha aqui o canal, você que acompanha todas as aulas aqui da playlist de citologia, você sabe que quando a gente fala dessa coisa de equacional, a gente lembra de outro processo de divisão, né? A gente lembra de que divisão? Ei, que divisão, monstrinho? Ei, monstrinha, que divisão? Isso, mitose. Oxe, Andrei, tu tá dizendo que a meiose 2 é igual à mitose? É. A meiose 2 é como se fosse uma mitose dentro da meiose. Vou repetir. A meiose 2 é como se fosse uma mitose dentro da meiose 2. Porque é aquele momento em que as células que são formadas na meiose 1 se duplicam sem mexer com o número de cromossomos. Se não mexe com o número de cromossomos, é uma mitose. Entre aspas, claro, é como se fosse uma mitose. Eu tô avisando isso porque, assim, se você souber as características das etapas da mitose, são as mesmas características das etapas da meiose 2. Beleza? Todas as características que eu vou colocar aqui nas etapas da meiose 2 são as mesmas características da mitose. A única diferença é que lá na mitose, as etapas a gente chama assim: prófase, metáfase, anáfase, telófase. E aqui na meiose 2 eu coloco 2 no final. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Mas as características são as mesmas. Na prática, o processo é o mesmo. Eu sei que a galera gosta de complicar a vida de vocês, mas não tem complicação não, monstrinho. Aqui o Tuba descomplica. Ei, é só, presta atenção, é só você pensar que a meiose 2 é uma mitose. Acabou. A meiose 2 é uma mitose, beleza? Aí, depois da meiose 2, é que você finaliza completamente a meiose. Tá? Depois da meiose 2 é que você finaliza completamente a meiose, beleza? Mas assim, indo para o que interessa, as duas primeiras etapas que eu estou trazendo aqui para mostrar a vocês é a prófase 2 e a metáfase 2. Aí vamos lá. O que é que a gente tem que lembrar da prófase 2? Repito, viu? Ei, as mesmas coisas da prófase da mitose. Ah, mas eu não vi aula de mitose. Tá bom, eu vou escrever tudo aqui, não tem problema. Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa para copiar no final, tá? Tem que olhar só para mim agora. Eu sou mais bonito que teu caderno. Tem que olhar só para mim. No final, deixa tu tirar um print para copiar. Olha para mim. Ei, sempre que a gente trabalha com a prófase, você vai dizer que é aqui que vai ter o início, como qualquer prófase, tá? Pode ser até da meiose 1. É aqui que você vai ter o início da condensação. Ei, é aqui que você vai ter o início, ó, da condensação dos cromossomos. É aqui que você vai ter o início da condensação dos cromossomos. Lembrem que quando eu digo que um cromossomo começa a se condensar, em algumas provas por aí, é a mesma coisa que um cromossomo se espiralizar.
É a mesma coisa que o cromossomo se formar. É a mesma coisa que ele ficar visível. É a mesma coisa que ficar visível. Então, quando eu digo que você tem o início da condensação, é porque aqui, ó, vai ter o início da visualização. Ó, ou visualização. E uma coisa que eu digo, repito uma tonelada de vezes para quem assiste aula comigo. DNA é a mesma coisa que cromossomo, tá? Lembrem que cromossomo é um estado do DNA. Então, quando o DNA ele começa a ficar visível, quando o DNA começa a ficar parado para um processo de divisão, o DNA se transforma num cromossomo. Ele entra na forma cromossômica. E a forma cromossômica de um DNA é quando ele se condensa, é quando ele se compacta, é quando ele se espiraliza. Beleza? Cuidado com isso, tá? E outra coisa que a gente não pode esquecer da prófase, lembrem que é aqui na prófase que você vai ter a formação, a formação, ó, das fibras polares. É aqui que você vai ter a formação das fibras polares. E lembrando que essas fibrazinhas polares, elas nada mais são, ou seja, elas são formadas, ó, a partir do alongamento, das fibras diáster. E lembrem que as fibras diáster são as fibras curtinhas que circulam os centríolos. Olha para cá. Quando você olha para essa danada dessa célula, presta atenção. Se eu pegar esse desenho aqui, olha para cá, tá? Se eu pegar esse desenho aqui, a gente não pode esquecer que ele tá assim, ó. Você tem essas estruturazinhas assim, ó. E você tem essas estruturas assim. Lembrem que isso aqui são os centríolos. Ó, isso aqui são os centríolos. São aquelas organelas, beleza? E essas fibras curtinhas aqui, ó, são as fibras diáster. São as fibras diáster. Aí lembrem que a junção dos centríolos com as fibras diáster, isso aqui é o que nós chamamos de centrossomo. Ó, é o centrossomo ou centro celular. Ou centro celular. Aí você pode dizer assim, Andrei, porque essas fibras curtinhas elas vão crescer? Essas fibras curtinhas, que são chamadas diáster, elas crescem para ficar grandes, claro. E quando elas ficam grandes, elas são chamadas de fibras polares. Beleza, olha para cá. São essas fibrazinhas aqui, ó. Quando elas começam a ficar grandes, ó, elas vão ser chamadas de fibras polares. Aí você pode dizer assim, tá, mas para que vai formar uma fibra polar? Na medida que essas fibras diáster, elas crescem, os centrossomos começam a se deslocar para os polos, começam a se distanciar. Ó, um centrossomo começa a ir para um lado e o outro centrossomo começa a ir para o outro. Eles são empurrados pelas fibras. Lembre que quando as fibras diáster começam a crescer, formando as fibras polares, vai crescendo, ó, e os centrossomos, ó, eles vão se distanciando, vai um para um lado, ó, e o outro vai para o outro. E lembrem que eles vão se distanciar, ó, para chegar nos polos opostos. Lembrem que essa região é um polo e essa região é outro polo, tá? Cuidado que isso aqui, ó, eles vão se distanciando. As fibras polares, é por isso que elas são chamadas de polares. Eita, André, menina, é por isso que elas são chamadas de polares. Elas são chamadas de polares, ó, porque elas empurram os centrossomos para os polos opostos, ó. Elas empurram os centrossomos para os polos opostos. Por isso que elas são chamadas de polares, tá? E lembrem, tá? Como eu tô falando de meiose 2, lembrem que no final da meiose 1, cada célulazinha só tem um centrossomo. Mas para começar a meiose 2, com 2 centrossomos, lembrem que esses centrossomos, eles são formados, ou melhor, esse outro centrossomo é formado
para que a célula fique com 2 na intercinese, tá? Lembrem que na parte de conceito de meiose, eu disse que entre a meiose 1 e a meiose 2 eu tenho uma etapa chamada de intercinese. Eu tenho um pequeno intervalo chamado de intercinese. E é nessa intercinese que você vai ter a formação do outro centrosomo. Porque no final da meiose 1, cada célula só tem um centrosomo. Mas para fazer a meiose 2, tem que ter 2 centrosomos. Então, esse segundo centrosomo aqui, ele é formado na intercinese, beleza? Não pode esquecer disso. E assim, para terminar a prófase, lembrem que para terminar a prófase, como qualquer tipo de prófase, é aqui que você vai ter o desaparecimento. É aqui que você vai ter o desaparecimento da carioteca, da carioteca e do nucleolo. É aqui que você vai ter o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Lembrando, que carioteca é essa membrana do núcleo. Aqui é a carioteca, é a membrana nuclear. E nucleolo é esse organoidezinho nuclear aqui. Então, lembrem que no final, olhe, no final, não pode esquecer disso, tá? Da prófase 2, como de qualquer prófase, a carioteca tem que desaparecer e o nucleolo também desaparece. Ah, André, mas para que a carioteca vai desaparecer e o nucleolo vai desaparecer? Ei, monstro, para tu desorganizar o núcleo. Tu tem que desorganizar o núcleo todo. Sabe por quê? Porque você tem que desorganizar o núcleo, para os cromossomos ficarem soltos no citoplasma. Eu tenho que desfazer a carioteca, eu tenho que desfazer o danado do nucleolo para os cromossomos ficarem soltos. Lembrem que, por causa disso aqui, os cromossomos ficam livres. Eles ficam livres no citoplasma. E eu preciso que eles fiquem livres, porque depois que você libera todos os cromossomos no citoplasma, termina a prófase 2. Aí agora você vem para metáfase 2. Aí assim, o que é que você vai ter que lembrar na metáfase 2? Presta atenção. Lembrem que na metáfase 2, se liga, tá? É aqui que você vai ter a máxima, é a máxima condensação. É aqui que você vai ter a máxima condensação dos cromossomos. E lembrem, tá? Quando eu digo que o cromossomo atinge a máxima condensação, é porque o cromossomo fica mais visível. É exatamente aqui, que o cromossomo vai atingir o máximo grau de visualização. Ou seja, ele fica mais visível. Agora lembrem, tá? Isso aqui não é uma novidade da metáfase 2, não, tá? Isso acontece em qualquer metáfase. Lembrem que qualquer metáfase é a etapa da divisão em que os cromossomos, eles ficam visíveis. Eles ficam parados. Eles ficam totalmente condensados. Eles ficam totalmente espiralizados. Eles ficam lá, se você quiser enxergar um cromossomo, quando você faz um exame citogenético, você vai conseguir ver realmente um cromossomo quando essa célula é estimulada a chegar na metáfase, tira uma foto. Para você tirar foto de cromossomo, para o cromossomo ficar totalmente visível para o exame, a célula tem que estar em metáfase, tá? Não esquece disso. Aí, como a metáfase 2 não deixa de ser um tipo de metáfase, então aqui você vai ter a máxima condensação dos cromossomos. E um detalhe, além de você ter a máxima condensação dos cromossomos, lembrem que na metáfase 2, você também vai ter a formação. É aqui que você vai ter a formação, das fibras cromossômicas. A mesma coisa de toda a metáfase. Fibras cromossômicas, que também são chamadas de fibras do fuso. Também são chamadas de fibra do fuso.
A gente não pode esquecer disso, tá? E um detalhe, lembre que para você formar uma fibra cromossômica, isso aqui nada mais é, ó, do que a fibra polar, que se agarra com cromossomo. A fibra polar que se agarra com cromossomo. Lembrem que a danada da fibra polar, ela vai, bum, e se agarra com cromossomo. Aí você vai dizer assim, e para que uma fibra polar se agarra com cromossomo? Ela se agarra com cromossomo porque estava tudo solto no citoplasma, né? Lembrem que no final da prova você fica tudo solto. Aí na metáfase, as fibras polares, ó, elas vão catando cromossomo por cromossomo. E na hora que elas unem, e na hora que elas conseguem segurar todos os cromossomos, elas puxam os cromossomos para o meio. Elas organizam os cromossomos no centro da célula. Então a ideia de você formar a fibra cromossômica é organizar todos os cromossomos que estavam espalhados dentro da célula, no meio da célula. Centraliza tudo. E um detalhe, tá? Lembrem que a fibra polar, ela só consegue se agarrar no cromossomo, ela consegue segurar no cromossomo por causa de uma estrutura do centrômero, chamada de cinetocoro. Lembrem que essa ligação aqui, ela acontece a nível de cinetocoro. E o cinetocoro, lembrem que ele fica no centrômero. Ó, lembrem que ele fica na região do cromossomo chamada de centrômero, que é exatamente aquele, vamos dizer assim, aquela bolinha que a gente tem no cromossomo, tá? E olhe, quando você tem, ó, você pode ver, ó, que todas essas fibrazinhas do desenho, ó, são fibras cromossômicas ou fibras do fuso. E o papel dela, claro, eu acabei de falar aqui, lembrem que o papel dessas fibras, ó, são elas que vão ser responsáveis pelo alinhamento. Ó, o alinhamento dos cromossomos. O alinhamento dos cromossomos no centro. E lembrem que esse alinhamento dos cromossomos no centro é o que nós chamamos de equador da célula. Isso aqui é o equador celular. Ou fuso meiótico, porque é uma meiose 2. Ó, vejam que tá todo mundo no meio, ó. Todo mundo organizado no meio, tá vendo, ó? Isso aqui é o que nós chamamos de equador. Aí, quando isso aqui acontece, quando você tem todos os cromossomozinhos alinhados, tudo bonitinho, termina a metáfase 2. A metáfase 2 é isso, tá? Ei, tu quer copiar, né? Deixa eu sair da frente, pronto. Tira um print aí, eu sei que já iam pedir pra eu tirar. Pra eu sair da frente, tira o print. Então tá aí as duas primeiras etapas da meiose 2, tá? Mas assim, ei, não acabou não, tá? Segura um pouquinho aí que eu vou botar as duas últimas etapas. Valeu! Pronto, pessoas. Para terminar as etapas da meiose 2, agora a gente vai ter que falar da anáfase 2 e da telófase 2. Lembrando, olhe, que essas etapas, elas são idênticas à da mitose, beleza? A anáfase 2 é igual à anáfase da mitose. E a telófase 2 é igual à telófase da mitose, beleza? Mas vamos lá, presta atenção. Quando a gente trabalha com a anáfase 2, veja, como ela é igual à anáfase da mitose, como eu acabei de falar, vocês não podem mais esquecer que é exatamente na anáfase 2, ó, é aqui que você vai ter a separação, ó, a separação das cromátides, você vai ter a separação, ó, das cromátides irmãs. Porque lembrem que os cromossomos, os cromossomos eles estão duplos. Como os cromossomos estão duplos, então cada cromossomo tem duas cromátides. Então é na anáfase 2 que você, separa as cromátides irmãs. Agora olhe, não confundir anáfase 2 com a anáfase 1 da meiose 1.
Lembrem que lá na meiose 1, na anáfase 1, você tem a separação dos cromossomos homólogos. Você tem a separação dos quiasmas. Aqui na anáfase 2, você não vai ter separação de cromossomo homólogo. Você vai ter separação de cromátides irmãs. Você vai separar as cromátides irmãs. Eu vou separar os centrômeros. Cuidado que vocês podem pegar por aí, que isso aqui, ó, é a separação, isso aqui é a separação dos centrômeros. Cuidado com isso, tá? É a separação dos centrômeros das cromátides. Você vai, aí vai um para um lado, outra para o outro. E lembrem, tá? Essas cromátides irmãs, elas só separam porque é aqui que você vai ter o encurtamento, o encurtamento das fibras cromossômicas, que são as fibras que estão segurando esses cromossomos. Aí, assim, quando você tem esse encurtamento, aí uma puxa para um lado, e a outra puxa para o outro, é como se fosse um cabo de guerra, Aí quando você puxa, aí você vai ter, umas cromátides indo para um polo e as outras cromátides, indo para o outro polo. Você tem essa separação. Não pode esquecer disso, tá? Vai ter essa separação. Você vai ter os cromossomos duplos. Aí quando as fibras encurtam, aí você separa as cromátides. Aí vai, umas cromátides vão para um polo e as outras cromátides vão para o outro polo, tá? Então, quando acontece essa separação, isso é o que caracteriza a anáfase 2, que é a separação das cromátides irmãs, igual a anáfase da mitose. Isso é o que caracteriza a anáfase 2, que é igual à anáfase da mitose. Aí, assim, quando essas cromátides chegam num polo e essas cromátides chegam no outro, termina a anáfase 2. Aí você vem para telófase 2. Aí, assim, a telófase 2 é igual a qualquer telófase. A telófase 2 é igual a qualquer telófase. Você pode dizer assim, Andrei, como assim igual a qualquer telófase? Olhe, porque sempre que chega na telófase, é aqui que você vai ter o reaparecimento. É aqui que você tem o reaparecimento da carioteca, e do nucleolo. É aqui que você vai ter o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Lembrando, viu? Olhe, carioteca é essa membrana do núcleo. E nucleolo é esse organoidezinho aqui, Isso aqui é o nucleolo. Lembrem que eles têm que reaparecer para você reorganizar os núcleos. Lembrem que é por causa desse reaparecimento que você vai ter a reorganização, a reorganização nuclear. E a partir do momento que você reorganiza os núcleos, aí você vai ter realmente o final do processo, que é quando acontece a citocinese. Aí, para terminar realmente a telófase 2, você tem a citocinese. Aí, lembrando que sempre que você pega a citocinese, isso aqui nada mais é do que a separação, citoplasmática. É a separação citoplasmática, ou seja, você, separa o citoplasma das novas células, beleza? Tranquilo? Aí com isso aqui, a gente termina a famosa meiose 2. A gente termina todas as etapas da meiose 2, tá? Deixa eu sair da frente para tu tirar um print. Tirar um print aí, copia aí, porque com isso agora você sabe todas as etapas também da meiose 2. Tá aí, todas as etapas da meiose 2, beleza? E com isso, lembrem, quando termina as etapas da meiose 2, você termina o processo meiótico. Tranquilo? Beleza? Gostou? Ei, quero ver vocês nas próximas, tá? Beijo no coração. Valeu!